A narrativa bíblica apresenta não apenas o conceito do inferno, mas também a solução para ele, Jesus Cristo. Ela ressalta ainda a imensa misericórdia e amor que Deus estende a toda a humanidade. Jesus como a solução para o inferno. Jesus mesmo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14, verso 6. Esta é uma declaração profunda que coloca Jesus no centro da esperança da humanidade. Ele é a ponte, a solução, a saída da escuridão que o inferno representa. Reforçando isso, temos Atos 4, verso 12, que afirma: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." A Bíblia consistentemente aponta Jesus como a única solução para o problema do pecado e da separação resultante de Deus que levaria alguém ao inferno. Ela também fala de um julgamento final, no qual todos comparecerão diante de Deus. Aqueles que rejeitaram a graça de Deus através de Jesus Cristo enfrentarão a separação eterna de Deus no inferno. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 15. Em termos simples, o inferno foi criado como um lugar de punição para o diabo e seus anjos. No entanto, devido ao pecado da humanidade e à rejeição de Deus, ele também se torna um destino para aqueles que recusam o presente da salvação de Deus. No entanto, o desejo de Deus é que todos se arrependam e o conheçam pessoalmente. E se não houvesse inferno? A existência do inferno destaca a realidade da justiça. Se não houver inferno, onde está a justiça para o mal? No entanto, a existência da salvação mostra a profundidade da misericórdia e amor de Deus. Deus poderia ter deixado a humanidade sofrer as consequências de suas escolhas, mas em vez disso, estendeu uma mão de graça. Romanos 5, verso 8 coloca de forma sucinta: "Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores." Mesmo quando estávamos perdidos, mesmo quando estávamos longe dele, Deus, em seu amor, providenciou um caminho. A salvação não é apenas um conceito abstrato, mas uma oferta genuína de um Deus amoroso. Contexto histórico e bíblico do inferno. O conceito do além e o destino dos ímpios tem intrigado e, por vezes, assombrado o pensamento humano ao longo da história. A Bíblia oferece insights sobre essas ideias por meio de uma lente histórica e evolutiva. Para entender a visão bíblica do inferno, é essencial explorar referências tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Sheol, o reino dos mortos no Antigo Testamento. O termo hebraico mais frequentemente associado ao reino dos mortos é Sheol. Sheol é descrito como um lugar sombrio e silencioso, para onde tanto os justos quanto os ímpios vão após a morte. Não é necessariamente um lugar de punição ou recompensa, mas sim um reino geral dos falecidos, pois na morte não há lembrança de ti. Em Sheol quem te louvará? Salmo 6, verso 5. O conceito de Sheol contrasta com muitas interpretações modernas do inferno. Em vez de um poço de tormento em chamas, Sheol é frequentemente visto como um estado de existência inconsciente, um lugar de descanso para as almas aguardando ressurreição ou julgamento eventual. Inferno e o destino dos ímpios no Novo Testamento. O Novo Testamento, escrito em grego, introduz termos e conceitos variados que proporcionam uma visão mais matizada do além e do destino dos ímpios. Geena. Este termo tem raízes no Vale de Inom, localizado ao sul de Jerusalém. Historicamente, era um local onde alguns antigos israelitas sacrificavam seus filhos pelo fogo, tornando-o um símbolo de julgamento e destruição. Na época do Novo Testamento, Geena havia se tornado uma metáfora para o destino final dos ímpios. Jesus frequentemente usava Geena para descrever as consequências do pecado. Como em eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser a seu irmão:
raça de insensatos, estará sujeito ao tribunal, e quem lhe disser insensato estará sujeito ao inferno, Gehenna, de fogo. Mateus 5:22. Lago de fogo. Encontrado principalmente no livro de Apocalipse, o Lago de Fogo é um símbolo de julgamento final, onde Satanás, seus seguidores e aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida serão lançados. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do Lago de Fogo. Esta é a segunda morte, o Lago de Fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no Lago de Fogo. Apocalipse 20, verso 14 e 15. Separação eterna. Além de apenas locais físicos ou estados de tormento, o Novo Testamento apresenta o inferno como um estado de separação eterna de Deus. Isso é, sem dúvida, o aspecto mais profundo do inferno. A completa ausência da presença de Deus, que é a fonte de toda bondade e vida. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, verso 41. A representação do inferno na Bíblia evoluiu do reino sombrio de Sheol no Antigo Testamento para as representações mais vívidas de julgamento e separação eterna no Novo Testamento. Através dessas escrituras, os leitores são convidados a lidar com as profundas questões da vida, morte e as consequências últimas de nossas ações e crenças. O inferno, como consequência da escolha humana, é um pensamento perturbador, mas a Bíblia sugere que o inferno é, de certa forma, auto-escolhido, refletindo o respeito de Deus pelo livre-arbítrio humano. Isso não quer dizer que as pessoas decidam ativamente e conscientemente: eu quero ir para o inferno. Pelo contrário, por meio de suas ações, prioridades e decisões, as pessoas podem escolher uma vida que está separada da presença, do amor e da graça de Deus. Jesus fala daqueles que, apesar de verem os sinais e maravilhas, ainda o rejeitam. No Evangelho de João, Jesus diz: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3, verso 19. Este versículo sugere que mesmo quando apresentados com a verdade e a luz, que é Jesus, as pessoas às vezes escolhem a escuridão e a separação de Deus devido às suas ações ou escolhas. O livre-arbítrio é um presente de Deus. Isso significa que temos a capacidade genuína de escolher, amar, rejeitar, buscar e afastar. O respeito de Deus pelo livre-arbítrio humano é profundo. No livro do Apocalipse, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Esta é uma imagem poderosa. Deus, o Criador do universo, está à porta de nossos corações e bate. Ele não força sua entrada, ele espera. Se abrirmos a porta, ele entra e comunga conosco. Se não o fizermos, ele respeita nossa escolha. A natureza de Deus. A questão da natureza do inferno e suas implicações sobre o caráter de Deus tem sido um tópico de discussão por séculos. Para entender isso melhor, vamos mergulhar na Bíblia e ver o que ela diz sobre a natureza de Deus, o amor de Deus. Um dos versículos mais famosos da Bíblia, João 3, verso 16, afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo destaca a magnitude do amor de Deus. Ele sacrificou seu próprio Filho pela nossa redenção. Além disso, Romanos 5, verso 8 nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso significa que o amor de Deus não é condicional. Ele nos amou mesmo quando estávamos perdidos em nossos pecados. Justiça de Deus. No entanto, o amor não é o único atributo de Deus. Ele também é justo. O Salmo 89, verso 14 diz: a justiça e o direito são a base do teu trono. Amor e fidelidade vão adiante de ti.
Isso significa que, enquanto Deus é amoroso, Ele também assegura que a justiça seja feita. Romanos 2, versos 5 e 6, afirma ainda: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que dará a cada um segundo as suas obras. Isso destaca que a justiça de Deus é imparcial e baseada em nossas ações. Santidade de Deus. A santidade é outro aspecto crucial da natureza de Deus. Isaías 6, verso 3 diz: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus é incomparável, e é por causa dessa santidade que o pecado não pode existir em sua presença. 1 Pedro 1, verso 16, reitera isso ao dizer: porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus nos chama a ser santos porque Ele mesmo é santo. Desejo de Deus de que todos sejam salvos. Embora Deus seja justo e santo, seu desejo supremo é que todos se arrependam e sejam salvos. 1 Timóteo 2, verso 4, diz que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e venham ao conhecimento da verdade. 2 Pedro 3, verso 9, também enfatiza: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Isso demonstra a imensa paciência de Deus e seu desejo de que todos se afastem de seus pecados. No início, Jesus afirma que o céu e o inferno são lugares físicos reais. Primeiramente, Jesus ensina que o céu e o inferno são lugares reais e literais. Assim como o homem rico na história, muitas pessoas hoje estão satisfeitas em acreditar que suas almas estão seguras. Mas muitos ficarão surpresos quando ouvirem as palavras do nosso Salvador após a morte. É importante notar que nosso destino eterno está selado assim que passamos desta vida. Não há segundas chances. No momento em que morremos, fazemos a transição para o nosso estado eterno. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo vivemos longe do Senhor, porque vivemos pelo fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, verso 8. Os crentes são imediatamente acolhidos na alegre comunhão do céu, enquanto os incrédulos são imediatamente lançados no tormento do inferno. A história do homem rico e Lázaro ilustra essa verdade. Aqueles no inferno recordarão suas oportunidades perdidas e rejeição do Evangelho, compreendendo que não há purgatório ou terreno intermediário que acelere a jornada para o céu. Tudo isso nos leva a refletir sobre a complexidade do conceito de inferno na tradição bíblica, destacando a justiça e o amor de Deus, bem como a importância do livre-arbítrio humano. Eles nos desafiam a considerar nossas escolhas e a compreender a profundidade do amor divino, independentemente de nossas crenças individuais, incentivando-nos a buscar a verdade, a justiça e o amor em nossas jornadas espirituais.